Hoje o programa Entrevistas vai falar com um cara que tem história para contar na área de televisão. Hoje nós vamos falar com o Henrique Zambelli, que é um dos grandes roteiristas e diretores da TV brasileira. Quer ouvir um pouquinho do que ele tem para falar para a gente? Vem comigo. Estamos aqui mais uma vez com o programa Entrevistas, hoje falando com Henrique Zambelli, que é uma figura aí conhecidíssima das televisões, né, Henrique? Pois é, Rogério, obrigado pelo convite de estar aqui com você no seu programa. Eu que agradeço a tua presença, né? Imagina, prazer é meu de estar aqui. O Henrique, para quem não sabe, ele trabalhou muito tempo como roteirista, né? Você adaptou algumas novelas? Sim, várias. Não me pergunte quantas, mas eu fiz muitas. Bom, por cima, assim, quais novelas foram mais importantes que você chegou a trabalhar? Olha, importantes, eu não diria que teve alguma mais importante que a outra, mas assim, as mais conhecidas, sem dúvida, são Pérola Negra. Pérola Negra no SBT? Sim, tudo no SBT. Todas no Novela SBT. Eu sempre fiz no SBT. Marisol, Canavial de Paixões, Pícara Sonhadora, Amor e Ódio, várias. Inclusive, Canavial de Paixões, eu trabalhei com o Henrique na novela, né, Henrique? Ah, você fez. Quem não fez, né, naquela época? Da época eu, o Del Garcês, né, como é que era o nome do outro menino também que trabalhava? Gustavo Haddad. Isso, Haddad. Ele era o protagonista masculino. Isso. Você teve muitos trabalhos que você fez também no teatro, né? Sim, fiz bastante coisa no teatro como diretor e como autor, principalmente. Ator também, mas ator já é uma coisa meio bissexta na minha vida. Assim. Fiz algumas coisas com comédia sempre, né? Gosto muito de comédia, mas é mais como autor e como diretor. Como autor e diretor. Isso. Sempre dirigi, eu sempre fiz questão de eu mesmo dirigir os meus textos. Mas assim, o trabalho que você faz como roteirista... Sim. Dentro das novelas, você fez a mesma linha que hoje você faz no teatro ou você tem uma dissidência aí de um para o outro? Olha, no teatro eu sempre trabalhei mais com a comédia. Eu sempre fiz questão de trabalhar mais com comédia, porque é uma linha que tem mais a ver com a minha essência. Na televisão, a gente trabalhava em cima de textos que já vinham de outros países, que geralmente eram coisas mais dramáticas, coisas mais românticas, coisas mais conto de fada, que as novelas naquela época, há uns 10, 15 anos, eram assim, mais contos de fada, né? E eu mesmo, o meu estilo de escrever é a comédia. Tanto que nas próprias novelas eu colocava muito isso. Quando eu inseria alguma coisinha, eu sempre dava um jeito de jogar uma pitadinha de humor no personagem, entendeu? Porque é uma coisa mais minha. Então isso eu uso no teatro, porque o teatro é mais livre nesse sentido. As novelas em si, elas eram em maior parte adaptações de novelas mexicanas, né? Mexicanas, argentinas, colombianas também a gente fez, venezuelana, de vários países da Latinoamérica, né? Vamos dizer assim. Nessas novelas, quais os artistas de mais renome que você trabalhou? Que trabalharam nas novelas, olha, a Bárbara Paz, pessoas que estão hoje na Globo, Rodrigo Lombardi, quem mais? Débora Duarte, Vitor Fasano, a Suzy Rego, que fez uma protagonista ótima de uma novela que a gente fez, Daniel Boaventura, Bianca Rinaldi, um monte de gente, muita gente boa que na época ainda não estava no auge como está agora, ou eram já grandes nomes, né, que continuaram fazendo sucesso. O Rodrigo, inclusive, é uma pessoa que eu quero deixar aqui, né, essa observação. É um menino que eu tive o prazer de conhecer. Na época a gente trabalhou junto na novela do SBT. E ele sempre foi um rapaz muito querido, muito carismático e merece estar onde está hoje, fazendo o sucesso que ele faz. Quero deixar um abraço aí pro Rodrigo Lombardi, tá? Merece mesmo. É sempre foi muito menino humilde, de ouro. Muito profissional, merece onde está hoje, com certeza, o sucesso que ele faz. Com toda certeza. Henrique, você, nas adaptações que você fez, né, você chegou a trabalhar também com programas de auditório, né, linha de show. Eu trabalhei na adaptação, eu fiz um programa da Adriane Galisteu, um quadro de humor. Daí foi ali que eu comecei a desenvolver mais o meu lado humor na TV, que foi no programa Charme com a Adriane Galisteu, que eu fazia o quadro Nini Nuno, que era um quadro que a Adriane se transformava numa moça que morava num barraco de favela, tinha um marido, cada semana tinha uma confusão, que era uma adaptação de um programa argentino de muito sucesso, que era Ula Susana.
que o Silvio Santos trouxe para o Brasil naquela época. Que era assim, todo mundo se surpreendeu quando a Adriane apareceu com aquela peruca ruiva, ninguém esperava. Nem parecia, se você olhasse à primeira vista assim, você não dizia que era a Adriane, porque era uma outra Adriane que fazia. Então era uma comédia, umas histórias assim bem engraçadas. Bom, e dentro dessa área da comédia, eu me lembro de um programa que você fez no SBT também, que era o Sem Controle. Sim, eu fiz durante quase um ano esse programa no SBT. Que começou bem antes de ir ao ar. Porque ele estreou em 2007, mas desde 2004 eu já estava fazendo os textos. Depois acabei sendo convidado pelo Silvio Santos para eu mesmo dirigir o programa. Porque até então eu não era diretor, eu só escrevia. E foi ali também que eu desenvolvi esse lado meu de diretor, que foi já com a comédia, com grandes nomes e também dirigindo o texto meu, né? Que era um texto que vinha de fora, mas piada a gente não pode nunca dizer que é uma tradução, né? Tinha sempre que adaptar, porque uma coisa que é engraçada em outro país, em outra cultura, pra gente não. Então eu tinha que praticamente reescrever tudo. E o humor aqui do Brasil, naquela época principalmente, hoje já não tanto, era muito em cima de bordão. Então eu tinha que jogar muito bordão, criar bordões para aqueles personagens que não existiam na Argentina, por exemplo. E nesse programa, no Sem Controle, quem foram os artistas que trabalharam diretamente com você? O elenco todo era eu que escalava. Eu fazia tudo nesse programa. Acho que até coreografia um dia eu tive que fazer. Inclusive, gente, até eu trabalhei com o Henrique no programa. Ele fez várias vezes, vários quadros. Tinha a Vivi Fernandes, tinha o Marquinho, que faz pegadinha com o João Kleber até hoje, a mulher dele, a Delourdes Moraes, o Milton Levi, a Dani Calabresa, que até então foi o primeiro trabalho dela, acho que na TV, que eu saiba não teve nenhum antes, que foi uma menina que foi fazer um teste um dia comigo, eu gostei. O teste dela foi 5 minutos, eu conversei com ela assim que você serve. E vocês estão vendo que está funcionando até hoje a Calabresa. Olha e muitas pessoas que hoje até nem gostam muito que falam que fizeram esse programa. Porque esse programa, hoje em dia, daria muito problema, não daria para passar mais. Porque essa patrulha do mimimi que existe na internet iria criticar, porque explorava o corpo da mulher, porque tem o preconceito. O humor mudou muito de 10 anos para cá. Mas, Henrique, você falou dessa questão do mimimi, da internet. Sim. Cara, a gente vê o tempo todo, né? Você abre internet, as pessoas exploram imagem, exploram o corpo o tempo todo. Né? Quantas são as meninas que você vê fazer, por exemplo, aquelas influencers digital? Sim. Cara, é o tempo todo a gente vê isso na internet. Então, assim, eu acho até meio que estranho essa questão do mimimi. Né? Mas sabe o que eu acho sobre essa coisa do mimimi de hoje, da internet? É que o mundo hoje, 70% do mundo hoje está infeliz, mas não sabe que está infeliz. Então, como que a pessoa expõe essa infelicidade? Através do mimimi, da crítica, da chamar atenção, de falar mal de mim, falar mal de você, falar mal de não sei quem. A insatisfação. As pessoas estão muito insatisfeitas com a própria vida. Onde elas podem jogar isso para fora e, ao mesmo tempo, não se expor? Na internet. Bom, você colocou, assim, a pessoa está usando muito a internet como um meio de se esconder da responsabilidade do que ela está falando. Também, mas tem gente que mostra a cara mesmo. Só que dessa forma, ela expõe uma coisa que ela sente e talvez ela nem saiba que está sentindo. Então ela vê uma pessoa fazer sucesso, ou ela vê uma pessoa que está mostrando um corpo que ela gostaria de ter, por exemplo, e não tem. Daí ela critica pela internet aquilo que ela está vendo, tá? Através do mimimi. Porque ficou mais fácil você... Porque a gente tem que ter uma válvula de escape para os sentimentos da gente. Eu acho que a internet hoje em dia funciona dessa forma. E assim, na época que você estava na TV, sim. Né, você sentia essa mesma questão que hoje você vê com a internet? Ou é uma coisa que ela se colocou agora com a internet? De uns anos para cá, intensificou muito. Naquela época Mas tinha... já existia. Muito menos, muito menos. Teve algumas coisas assim de algumas críticas, mas não era como antes. Agora, se fosse pro ar sem controle, mas jamais ia poder, e o SBT ia ter processo. A gente teve uns probleminhas lá com o sindicato das enfermeiras, não sei o quê, teve que tirar as enfermeiras do hospital, não sei o quê. Hoje, mas nenhum hospital ia ter, polícia, não ia ter nada. Em 10 anos mudou muito, mas mudou muito mesmo, assim, a gente percebe. Tanto que eu hoje escrevo teatro, mais para o teatro até, a gente percebe que
é difícil escrever. Eu tenho textos meus que hoje eu não posso montar Ó, mais. eu quero mostrar uma coisa aqui. Tem umas fotos que a gente vai mostrar aqui agora, que inclusive nessas fotos tem uma foto que eu estou em cena com você dirigindo a cena. Sim. E uma outra foto na qual a Vivi Fernandes está com a gente no teu programa. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos ver essas fotos aqui. Vamos. Então, essa foto aqui, ó, você está comigo na foto, é uma cena nossa no Sem Controle. Né? Sim. É uma cena de barzinho. Isso, tinha muito barzinho, tinha muito restaurante, lanchonete, tinha um monte de cenas assim. Porque mostrava o cotidiano, né? Situações do dia a dia mesmo. O que as pessoas faziam numa balada. E tinha também aquela cena de casa, todo lugar, hospital, delegacia. Eu fiz bastante cenas, inclusive, de hospital e de delegacia também. Né? Tinha tudo. Era um cotidiano que satirizava, na verdade, a realidade. Não é bem aquilo, claro, né? Mas, hoje em dia, nem a sátira é meio permitida. Ela tem que ser muito pensada. Ai, tal coisa vai ofender tal grupo, ou vai ofender outro grupo. Ai, não sei o que, a mulher não pode ser mostrada dessa forma, porque está vulgarizando. E, na verdade, não é um compromisso com a realidade. Quem tem que ter compromisso com a realidade é uma novela, é um telejornal que não pode esconder as coisas. Agora, a ficção nem sempre precisa ter esse compromisso. Não tem que ser tão rigoroso. Exatamente. Não pode se levar ao pé da letra, né? Exatamente. Eu tive no teatro uma peça que ficou em cartaz no ano passado, que eu escrevi em 2014, a primeira versão eu dirigi, e agora no ano passado a gente fez de novo, uma outra montagem, que era A Vida Secreta de uma Estrela Pornô, que contava sobre os bastidores de um filme pornô, o que acontecia com essas pessoas, que muita gente não sabe. Eu fiz pesquisas para saber como são a vida dessas pessoas. E a primeira montagem teve uma recepção, a segunda já teve uma recepção diferente. Muita gente já ficou com medo. Ai, mas será que vai falar de coisas pesadas? Porque eu não sei, era o mesmo texto, eu não mudei uma linha, o diretor não mudou uma linha do texto, mas hoje as pessoas têm muda. Você seguiu a linha do Zé Celso Martinez, não? Não, era comédia pastelão, não tinha palavrão, não tinha nu nessa peça. Falar de sexo, pornografia, nem pornô, não era, o título era mais sensacionalista do que a história, mas o tema em si eram os filmes eróticos, sem nu, sem sexo, tinha um beijinho só no final da peça. Segura um pouquinho, a gente vai falar desses beijinhos no final daqui a pouco, que agora a gente vai entrar aqui, ó, os nossos patrocinadores, o nosso comercial. Certo. E a gente volta já com esse bate-papo aqui com o Henrique Zambelli. Ok. Bom, estamos voltando aqui com o programa Entrevistas, falando com o Henrique Zambelli, essa figuraça aqui. Bom, você estava falando do beijo, né? Sim. O que era isso? Então, tinha um beijo no final. As pessoas iam imaginando que por ser uma peça cujo título era A Vida Secreta de uma Estrela Pornô, ia ter a vida sexual da estrela pornô. Não, era um beijo romântico. Tanto que até era uma cena que as mulheres gostavam muito, porque mostrava um lado romântico das pessoas, da área erótica, assim, que muita gente não conhece. Né? E tinha essa coisa do romântico, que não tem, né? E é legal você falar disso, assim. porque assim, as pessoas que estão nesse mundo do erotismo, né? Eles são rotulados e as pessoas não veem o que é a vida pessoal. A ideia da peça era justamente essa. O que acontecia para a pessoa ter chegado àquele ponto, mas tudo na comédia, nada de fazer coisa existencial, nada disso não. Mas mostrava por que o preconceito que elas sofriam. E um dos temas que essa peça abordava muito era a solidão. Eles são muito sozinhos, né? Eu percebi em geral, de todas as pessoas que eu entrevistei, um fator que era sempre coincidente entre todas as pessoas, é a solidão. Dificilmente essas pessoas têm uma vida amorosa, feliz, elas sempre têm dificuldades para se relacionar por causa de preconceito, por causa de família, por causa de coisas assim, os amigos e tal. A aceitação dessas pessoas na sociedade é uma coisa muito complicada, né? Ah, sim, e também no mercado. Uma pessoa que fez um filme pornô, por exemplo, dificilmente ela vai deixar de ser rotulada como um ator pornô, mesmo que ela tenha feito uma ceninha só. Ela vai sempre ser marcada. Ela pode ter feito 400 filmes dos outros gêneros. Fez o pornô, ela é atriz pornô para sempre, né? Inclusive, houve o caso daquela atriz que veio a falecer, como é que era o nome dela?
atriz que faleceu, a Leila Lopes? Leila Lopes, Sim, exatamente. Por exemplo, o Alexandre Frota fez tantas novelas, então a gente só lembra dos benditos filmes que o cara fez, né? A Leila, inclusive, depois que ela chegou a trabalhar com isso, ela teve assim uma degradação da carreira dela, né? Porque ela ficou acho que já vinha de antes, né, também. Ela já estava passando por um processo. Com ela eu não cheguei a conversar para fazer a entrevista, mas a gente acompanhou, né? Tá, o Frota você chegou a conversar com ele? Não, com ele não. Mas eu conversei com muitas garotas que faziam, alguns rapazes, li muitos livros que têm a respeito desse assunto também, que tem uma pessoa que fez uma tese da USP que falava sobre isso, né? A questão do Frota ter participado, você chegou a trabalhar isso também? Ele é citado no filme, tá? Não, na peça, melhor dizendo. Ele é citado, mas não chegou a ser assim um personagem, não era baseado na vida dele, não. Era de uma garota que, enfim, era uma situação que só assistindo mesmo para você saber. Quem sabe um dia a gente remonte essa peça, né? Que já está no arquivo agora. Eu vou mostrar aqui uma outra foto agora, que é essa com a Vivi Fernandes. Sim. Né? Que a Vivi, inclusive, trabalhou com a gente durante um tempo no Fernandes. Sim. Né? Que é amiga pessoal dos dois, né? Sim. E, assim, essa foto com a Vivi, nós estamos no seu programa. Né? No meu, quando eu era apresentador também, que eu já estive desfilado aí também fazendo isso. Bom, inclusive, gente, assim, o Henrique, ele foi uma das pessoas que deu um pontapé, né, na questão de programa por internet, tá? O Henrique, ele trabalhou durante muito tempo na extinta TV Orkut, né? Sim. E essa TV, o que foi tua ida para essa TV? Então, eu fui fazer uma entrevista igual eu estou fazendo com você, o diretor lá, o Petrúcio, já falecido, me viu e me convidou para fazer. Petrúcio eu nunca Melo. tinha falado, o Petrúcio Melo, já falecido. Me convidou e eu acabei fazendo um programa e depois de lá eu fui para outras emissoras de internet também que eu fiz. E foi assim, eu nem sabia que eu sabia falar. Ele gostou. Foi, né? Tudo na minha vida é assim, Rogério, é no acaso. Eu virei diretor por acaso, eu comecei a escrever novela por acaso, eu virei ator por acaso, tudo na minha vida é acaso. Então, tem muitas essas coisas assim, qual que é o seu projeto para a sua vida? Eu não tenho projeto de nada. Meu projeto agora é terminar essa gravação, pegar meu carro, marginal e ir embora. É só o projeto que eu tenho. Não fico pensando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, nada. Bom, mas assim, esse programa teu, você chegou a entrevistar várias pessoas famosas, né? Sim, entrevistei um que teve bastante visualização, que foi com as chacretes antigas que elas vieram, fizeram, a Rita Cadillac participou. Muitos cantores que foram lançados nesse programa. Você, quando estava trabalhando como empresário, levou muita gente bacana para participar. Porque não era um programa só de internet. Eu tentava fazer um programa que levasse variedades mesmo. Então tinha um psicólogo que falava, tinha uma advogada que dava dicas, tinha musical, tinha entrevista, tinha participação do público, tinha a brincadeira pela foto que você mostrou, sim, que era a rola. Eu fui o primeiro apresentador a mostrar a rola na câmera, que era um passarinho, gente, que eu mostrava. Não é o que vocês estão pensando, não. Não, tá? É porque falando tanto em pornô, não. Era uma rola, um passarinho, daí tudo o pessoal. Teve um concurso para escolher o nome do passarinho. Vamos mostrar um videozinho aqui do programa? Vamos. O que representa uma mulher posar nua? É uma satisfação pessoal, tipo assim, estou me mostrando para o mundo, ver como eu sou gostosa mesmo, ou é uma coisa para ganhar dinheiro, um trabalho artístico como outro qualquer? Esse vídeo aí, ele tá com algumas... É um vídeo onde você faz um mix de alguns programas que você fez. De vários entrevistados, de várias falas que eu tive nesse programa. Tem a Núbia, né? Tem a Sabrina Bang Bong, tem muita gente legal que foi. Muita gente que, tipo, TV Fama, todo tá falando no meu programa, entendeu? Olha isso, cara. Bom,
Esse livro aqui. Sim, Cutucadas de Luz. Então, essa é uma outra vertente que o Henrique também tem, né? Que é a parte do escritor. Como ele já disse, ele foi roteirista, ele escreveu muita coisa para televisão, novelas, né? E a escrita no papel também é uma coisa que você gosta de fazer. Sim, eu descobri há pouco tempo também, não foi projetado, é tudo no acaso. Porque assim, eu publicava muita coisa no meu Facebook de frases que eu inventava na hora. Adaptava frases conhecidas, davam outro sentido. Muita gente falava que era uma filosofia, eu não tenho essa pretensão, mas enfim. E esse livro é assim, eu fiz uma compilação, vamos dizer, de tudo que eu escrevia na época no Twitter e no Facebook. Tá. E acabou sendo como se fosse um livro tipo Minutos de Sabedoria, que você abre e tem uma mensagem. Só que é uma mensagem com ironia e humor, tá? Não é aquela mensagem, isso aqui para ser feliz. Não, é isso. Então eu queria até que você lesse uma para ver o que cai para você, né, Rogério. Vamos ver o que cai para mim. Vamos lá. O que saiu aí, Rogério? Olha isso, número 77. Ah. Algumas pessoas levam a sério demais a expressão "minha boca é um túmulo", principalmente no que diz respeito ao hálito. Poxa. Dá a entender que a gente vai falar sobre silêncio. Não, é isso. Porque eu acho que o mundo está precisando de humor, a gente está precisando de ser feliz. Eu acho que o mundo está precisando de ser feliz. Tem essa pitada do humor, então. Ele é totalmente de humor, ele não tem nada, ele chama, peraí, eu nem lembro mais, reflexões, ironias indiretas. Então você pode comprar e usar para você usar como indireta para alguém, para seu chefe, para seu amigo, para não sei o quê. Tem um monte de indireta aqui que serve para você usar no seu dia a dia. Esse livro ele está à venda no meu site, tá? henriquezambelli.com.br. Não tem livraria, é só no meu site. Ou seja, então você entra em contato. Se encomendar, ela tem que entrar em contato com você e falar: Henrique, eu quero teu livro. Isso, eu mando pelo correio. Tem muita gente que fala: eu quero o livro, mas tem que ter o autógrafo. Eu não sei se eles querem ler o meu autógrafo ou o livro. Mas vai com autógrafo, todo mundo. Mando pelo correio para o Brasil todo. É barato, não é caro. E está no meu site, henriquezambelli.com.br, ou no Facebook meu, Henrique também. Henrique Zambelli com 2 L's e no final. Entra no inbox, conversa comigo, a gente manda para qualquer lugar do Brasil. Poxa, legal, cara. E como é que eu faço para comprar o meu? O seu não, esse é seu, já é presente. Só não deu autógrafo, que acho que vale mais do que um texto. Meu, tá? Isso. Gente, seguinte. O Henrique acabou de mostrar aqui para vocês questão das redes sociais e o site dele, tá? Para quem quiser, ó, tá aqui embaixo aqui, ó, dá uma olhadinha, henriquezambelli.com.br. Aí tem suas redes sociais também. No site tem. Aqui. E no Face, no Twitter. Twitter eu uso pouco, mas Instagram, tudo H Zambelli. Então é fácil de achar. O H Zambelli tudo junto, me acha lá. E para quem quiser encontrar o Rogério Mota também nas redes sociais, você encontra aqui, ó. Tá aqui, Rogério Mota apresentador no Instagram. Entrevistas, Rogério Mota Entrevistas no Facebook, tá? E é isso, né, Henrique? Já acabou? O bate-papo nosso tá legal, mas infelizmente o nosso tempo é curto, a gente vai ter que acabar por aqui. Eu agradeço de coração a tua presença. Rogério. E quero dizer que já estamos fazendo o 2º volume desse aqui e mais um outro livro de crônicas também, que o pessoal gosta muito que eu conto histórias. Então, tudo no humor também. Então em breve, ainda esse ano, a gente vai lançar os 2 livros, mais 2 livros novos. Bom, é isso aí, galera. Segue o Henrique lá nas redes sociais, que vocês vão ficar por dentro. Assim que sair o livro, ele vai estar passando aí, todo mundo vai estar ligadinho, tá? Então a gente vai ficando por aqui mais uma vez com o programa Entrevistas. Eu, Rogério Mota, deixo um beijo grande para todos e até o próximo programa.